Alô, alô. Tá funcionando, meu? Por aqui, viu? Verdade. Havendo número legal, declara aberta a sessão deste dia 17 de abril de 2018 do TRRN. A ata da sessão anterior aprovada. Expediente não temos. Na ordem administrativa, Vossas Excelências receberam uma minuta de resolução que altera o plano de obra de 2019 do TRE, a fim de acrescentar a instalação de uma usina fotovoltaica, né? Quem entende bem disso é o doutor Lael, que está ali, é dizendo o doutor Daniel. Nós temos, Vossas Excelências receberam, né? Há uma recomendação, inclusive, nessa direção, para economia de energia, né? Há uma energia solar, que economiza, e nós temos aqui alguns dados interessantes. Eu coloquei na outra pauta. O TRE gasta anualmente 720, em torno de 700, não, 1 milhão. 1 milhão por ano, não é? Nesse prédio. E quase 1 milhão por ano. E essa usina se paga em 6 anos, não é? O investimento é na ordem de 3 milhões. Tem uma experiência exitosa no TSE, tem outra experiência exitosa também no Paraná, até conversamos com o presidente agora recentemente, e tem uma resolução TCU, né, Erle? TCU, né? E do TSE também, até recomendando. Você até me deu lá, porque ficou lá. Está aqui, presidente, está distribuído. Está aí, né? Perfeito, foi eu coloquei aqui. O TSE já instalou, estava procurando isso aqui. Perfeito, está aqui, quase 1 milhão por ano. E aqui nós temos o terreno, temos o COG e o prédio novo, o terreno, para instalar. A estímulo e recomendação do TCU, tem até um acordo aqui do TCU aqui. Só. Em relação à questão de contenção de gastos, o TSE tem uma experiência exitosa e o TRE do Paraná também, não é? Vossas Excelências receberam essa minuta, então estou trazendo, votando pela aprovação para apreciação de Vossas Excelências, que é de extrema importância para a doutora Andréa pode atestar isso, né? É de extrema importância para o TRE, né? Economia muito grande, né? Por ano, né? A economia, né? Acho que, de minha parte, presidente, eu já votei. É uma economia muito grande, né? 722. Dessa vez até o PJE funcionou rápido. Até funcionou rápido, né? Foi, não me deu dificuldade. 700, a economia de 700,
tantos mil por ano. É muito, um bocado de dinheiro, né? Então, muito importante. E vai na linha do que o TSE está fazendo e o TCU está recomendando também. Todos anuem a unanimidade? Já votei, presidente. Pronto, tem até o doutor Lael ali. O doutor Lael vai fazer uma exposição técnica que ele conhece, mas não foi necessário. Então vamos à ordem jurisdicional. Senhor presidente, pela ordem, eu teria uma comunicação a fazer. Pois não. Com muita alegria, comunico que próxima sessão eu estarei em gozo de férias, dia 19, para a convocação do substituto da... De minha parte, eu só defiro se me levar na bagagem para o destino. Pode ser qualquer destino. Eu sei sempre, você tem bom gosto. Não, mas não como joga não, mas pode me levar lá, me solte lá, aí eu levo meus comprimidos. Já para quinta-feira? A partir de quinta-feira, né? O substituto é Ricardo Tinoco, doutor Ricardo Tinoco. Certo. Presidente, temos o seguinte, nós iremos viajar quinta-feira verdade, e o mas já doutor foi... Ricardo também. Já foi autorizada a nossa viagem. É, isso mesmo. Mas o doutor Ricardo que será também. convocado Mas também aí, já. pode ser Dantas. Pode ser Se houver Dantas, necessidade, aí seria Dantas. pode ser né? Dantas, Pode né, ser no Dantas, caso, que é da pode ser mesma Dantas, classe. E também só exige o quórum completo se tiver algum processo, né? Mas pode ser doutor Mas Dantas, de né? todo caso, se for Doutor Ricardo necessário. também vai, Doutor Ricardo só. Então, doutor é Dantas, né? Então aí doutor seria Dantas Dantas. substitui quinta-feira e em seguida... Assume. Ricardo assume. Não é? Em seguida. a cadeira. Correto. Então nós temos aqui, com pedido de citação oral, esse, o Alexandre. Esse embate de declaração, não, né? Não é o caso, não. É esse aqui que tem citação oral, não é só neto, né? Esse é só neto, né? Esse aqui é o recurso eleitoral 181/2017, de Alto Rodrigues, 47ª Zona Eleitoral, pendência da relatoria do juiz André Medeiros Pereira, representação, pedido de declaração de inegibilidade, recorrente coligação Alto Rodrigues, seguindo em frente, recorrido Jaqueline Vieira Xavier de Costa Medeiros, recorrido Jonas Augusto de Souza, recorrido Maria das Virgens Lima do Nascimento e também recorrido Magnus Roberto Assis de Medeiros Sobrinho, constituição oral do Dr. Felipe Cortez Meira de Medeiros. Não é isso, excelência? Em mesa, excelência. Vossa Excelência tem a palavra, relator. Está em mesa, senhor Pois não. presidente. Posso já identificado Vossa Excelência. E prossigo no relatório. De acordo com a inicial, foram praticadas as seguintes condutas caracterizadoras do ilícito. 1. Realização de despesa antes da abertura da conta corrente bancária e após o encerramento da campanha eleitoral. 2. Captação de recursos de fonte vedada. 3. Omissão de gasto com a realização de comício e com publicidade. Na sentença recorrida, o juiz entendeu que o prazo para ajuizamento teria se encerrado no dia 21 de dezembro de 2016, pois a diplomação ocorreu em 6 de dezembro do mesmo ano, e a representação em análise foi proposta em 9 de janeiro de 2017, quando já teria decaído o direito de representação. Proposta de embargo de declaração pelo recorrente foram rejeitados, em face da decisão foi interposto o presente recurso. Em suas razões, alega que a decisão foi contrária à jurisprudência desta Casa e do TSE, pois o juiz tratou de forma igual o recesso forense e os dias de suspensão dos prazos processuais previstos no artigo 220 do CPC. Ao final, afirma que o feito encontra-se maduro para julgamento, requerendo o provimento do recurso com a procedência da representação. Intimado para contrarrazões, os representados quedaram-se inertes. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para afastar a decadência e, em aplicação à teoria da Casa Madura, julgar o feito. No mérito, manifestou-se pela improcedência da representação. É o relatório, presidente. Seu relatório, aprovado. Antes de Vossa Excelência passar a palavra ao advogado que escrito, eu tenho uma preliminar que eu pretendo arguir nesse processo e que não foi suscitado em nenhum momento. Inclusive, isso daí a gente terá que resolver como solucionar o aspecto do artigo 10 do Código de Processo Civil, porque as partes precisam debater isso, que é uma preliminar de ausência de interesse processual da parte autora. Certo? Eu, quando vi a inicial deste processo,
me chamou a atenção o pedido de mérito do processo. A condenação dos investigados para declarar a violação do artigo 30A da Lei das Eleições, a fim de que possa incidir aos investigados de forma incidente a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1, inciso 1º, letras J e P da Lei Complementar Federal. Me causou estranheza o fato do autor não ter pedido o provimento com fundamento no parágrafo 2º do artigo 30A. E depois disso eu percebi que ele não pediu porque, na verdade, os investigados não foram eleitos, são candidatos derrotados nas eleições de 2016. Ao passo que a regra do parágrafo 2º do artigo 30A é muito clara que a penalidade para esse tipo de ação de investigação judicial eleitoral, ou mesmo a AIME, com fundamento no 30A, é a cassação do diploma e, por consequência, do mandato. Não foram eleitos? Ou seja, em tese, esse tipo de ação fundada no 30A, parágrafo 2º, não poderia ser dirigida contra candidatos derrotados, somente contra candidatos eleitos. Isso foi o primeiro aspecto que me veio à mente. Fui fazer pesquisa na jurisprudência do TSE e, de fato, a jurisprudência do TSE está consagrando esta tese de que a ação com fundamento no 30A não pode ser voltada para candidatos derrotados, apenas para candidatos eleitos. E a jurisprudência do TSE, inclusive, informa que mesmo as ações que são iniciadas no curso do processo eleitoral, ou seja, antes do resultado derrota para o réu, advém a extinção do processo por ausência, no caso, superveniente de interesse processual. Esse daqui seria a ausência já inicial do interesse processual. Então, de verdade, trata-se de uma preliminar nova que eu estou arguindo agora por ocasião do julgamento em sede recursal, mas que parece-me que teria que ser ouvidas as partes quanto a essa preliminar. E quanto a essa solução que vai ser dada, obviamente que a Corte é quem vai apreciar e decidir. Mas a questão de ordem que eu faço é arguir essa matéria preliminar e ouvir as partes. Então, seria o caso de suspender o julgamento, se for o caso, em acatando, suspender o julgamento e ouvir as partes. Para, posteriormente, seria o caso do desembargador Ibanez. Presidente, desembargador Ibanez, me permita. Eu acho que a gente tem que ouvir primeiro o relator, né? Sobre o que ele acha da preliminar. Pode ser que ele tenha algum esclarecimento até. Na verdade, a preliminar é nova. Porque no caso ele acatando, aliás, desculpe interromper, ele acatando, ele retorna com o processo, né? E se for o caso da vista. O que poderia fazer é examina, retorna com o processo do gabinete, tira de mesa, examina a preliminar. E dá a vista para... examina a preliminar, né? Para as partes também, né? Porque ninguém pode ser pego de surpresa no julgamento. No caso aqui, até o relator foi pego de surpresa. Perfeito, o princípio da não surpresa mas essa surpresa, na verdade, eu só vi isso quando recebi as peças de processo. Na verdade, a gente recebeu... O que me foi informado... Até na semana passada, só que como ontem tinha sessão, eu não me detive até hoje nos processos da sessão de hoje. Só hoje de manhã que eu fui ver a cópia destes autos e me chamou a atenção foi o pedido. Quando eu vi o pedido, eu achei estranho, porque não estava pedido o principal requerimento que se faz nesse tipo de ação, que é a cassação. Não se pode caçar que não foi eleito? Aí eu fui perseguir por quê e vi que era porque o candidato era derrotado. Então isso atende aos interesses do... Atende aos interesses do doutor ali. Eu vou desde logo... Tem um eleito? Presidente, dispensar a oitiva da parte que eu represento, que é a recorrida, porque a matéria é de legitimidade de interesse processual, de ordem pública, não precisa citar as partes. Inclusive, se aqui... ele não tem interesse... eu acho que nesse caso fica prejudicada porque há um vereador eleito. Pelo menos a inicial trata ele como eleito. O vereador de Alto do Rodrigues, Magno Roberto de vereador. Um dos candidatos está eleito, mas o candidato a prefeito e a vice não está. Mas de toda forma estão na mesma... Tem que ouvir de qualquer maneira, porque... Apesar de que a preliminar se refere aos dois candidatos não eleitos, são os derrotados. Correto, prefeito de toda forma, pelo que... uma rápida pincelada consultando aqui a assessoria, diz que essa jurisprudência do TSE não é forte no sentido só, não. Há assim, dois sentidos. Eu encontrei muita jurisprudência dos anos 2003, 2004, depois de 2015 e diante, eu encontrei sedimentada no sentido de que não é cabível contra o candidato derrotado. Pelo menos foi da pesquisa que eu fiz, o que eu encontrei de 2015 e diante foi nesse sentido. O doutor Glauber disse muito bem, eu agradeço até a advertência, ouvir realmente primeiro o relator. Vossa Excelência então vai retirar de mesa, né? Retira de mesa, né? Vendo aqui no caso que há um candidato eleito, né? E a
Mas tem os outros dois que não foram eleitos e está tudo junto, né? Está todo mundo tudo junto. De toda forma, o processo tem que ser julgado. A única coisa que poderia ocorrer o caso seria excluir ou não. Então, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso e a rejeição da preliminar suscitada pelo membro da Corte. Assim encaminho meu voto. Por haver um candidato eleito e que hoje. Essa jurisprudência do TSE, não, pelo que eu... Vossa Excelência, então, vota pelo não acatamento e prosseguir com o julgamento, prosseguir o julgamento. Prosseguir o julgamento. Bom, agora é minha vez, né, presidente? Eu notei. Mais cedo ou mais tarde chegava a minha vez. Depois vem para ali. Mas a gente fica a procurar uma das alternativas possíveis para o julgamento. Diante da discussão sobre a matéria preliminar, nós teríamos a hipótese de suspender o julgamento para ouvir as partes sobre a citação da preliminar. O relator optou por votar e rejeitar a preliminar. Rejeitando a preliminar não prejudicaria a parte contrária, então não haveria que ouvir ninguém, se assim for o entendimento da Corte. Como há discussão sobre a presença de candidatos não eleitos, a decisão poderia ser por excluir os candidatos não eleitos e julgar o processo em relação ao candidato eleito, que aí apreciaríamos, portanto, o mérito do recurso, no entanto, excluindo aqueles que não poderiam ser afetados pela decisão de mérito. Não é? Necessariamente tem que ser excluído, né? Esses ficariam afastados de eventual decisão de mérito, porque nós não podemos antecipar e fundamentar a análise da preliminar sob o argumento, por exemplo, do resultado do recurso ser ou não favorável às partes. A fase de preliminar não pode ser decidida com base em eventual resultado de julgamento de mérito. Então, meu pensar é que é possível, apreciando a liminar, em face da arguição da preliminar, acolhê-la apenas para afastar do processo, excluir do processo os dois candidatos que não foram eleitos e dar seguimento ao julgamento com relação ao candidato eleito, que aí não haveria a ausência de interesse processual a respeito dele. E aí, no julgamento de mérito, sim, seria possível. Rejeitada a preliminar, como não foi suscitada pela parte, não caberia aí a suspender o julgamento para ouvir, né, porque não afetaria nenhuma das partes esse resultado. O eleito Magno Roberto foi eleito, né? Vossa Excelência defende o interesse dele também, né? No exercício do cargo. Então, poderia ser essa a hipótese que eu ponho como opção de voto, senhor presidente. Acompanhando o relator, no caso. Parcialmente. Votar em relação ao dou continuidade. Aliás, eu parcialmente para os dois. Eu tanto concordo com o Vladimir, penso que nessa hipótese, doutor Vladimir, eu estou concordando com ele. Em relação aos eleitos, eu concordo que haveria ausência de interesse. E em relação agora ao relator que identificou um eleito, eu também concordo com ele que em relação a o processo seria julgado. Eu mandei só um esclarecimento que eu não entendi em relação aos dois não eleitos. Seria o caso de, quanto a eles, suspender o julgamento ou excluir do processo? Excluí-lo do processo. Mas aí, nesse caso, não teria que ouvir o autor por conta do artigo 10 do Código de Processo Civil? Não foi ele que suscitou essa preliminar? Essa preliminar é de Vossa Excelência. Está sendo arguida de Mas é questão de ordem pública, como é questão de ordem pública, né? Mas assim, como o artigo 10, ele protege inclusive essas situações em que o magistrado de ofício resolve conhecer da matéria, então também estaria a necessidade da ouvida do autor da ação, que incluiu essas duas pessoas no processo, para podermos excluí-la, ainda que de ofício. Esse artigo 10 é interessante. Esse seria o telos do artigo 10, né? Mas não pegar a parte de surpresa. O juiz vai dizer, eu vou excluir, você agora fala sobre isso? Não, existe a possibilidade de excluir, fale sobre isso. Mas de ofício, o julgador de ofício é de ofício. Eu entendo que o juiz vai decidir. Não, me parece que e depois ele vai manejar o artigo 10 é justamente que for esse, proteger a parte da surpresa, inclusive o princípio da não surpresa de ofício. Porque isso era... senão não tinha sentido. Se a outra parte debater, se a outra parte arguir, é claro que a parte interessada será ouvida. O artigo 10 ele é inserido justamente na situação de proteger qualquer das partes
da surpresa de uma matéria arguída de ofício. Pelo menos foi o que me pareceu da dicção lá do artigo 10. Mas, claro, a conta é quem vai decidir. Doutor Glauber. Presidente, caros colegas, uma questão que foi surgida aqui em plenário, me parece que antecede a todos esses desdobramentos da preliminar o fato de se abrir não vista as partes para que elas falem sobre a questão, inclusive o próprio Ministério Público. A redação do artigo 10, ela é muito clara: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, nos termos da lei, pouco importa que o fundamento decisório surja por iniciativa das partes ou pelo próprio julgador, e no caso aqui no colegiado não foi nem o próprio relator, na verdade surgiu com base na proposição de um outro membro da Corte. Então, o meu voto é fundamentalmente para que seja cumprido isso, para que se escutem as partes, e eu acho isso relevante até porque veja que foi mencionado que haveria perda do interesse por conta de uma jurisprudência do TSE, que a gente não sabe bem quais os fundamentos, a gente precisaria aprofundar isso, e nada melhor para a gente tomar um julgamento, ter uma decisão mais madura, que a gente possa tomar a partir da contribuição dada pelas partes, que muitas vezes podem tirar as dúvidas. Mas só esclarecimento, o processo, o processo vai continuar, porque tem um vereador eleito. Não, então, isso, mesmo continuando, então, a gente faria um julgamento só, já resolveria isso. Eu acho que é mais prudente. Se, por acaso, entenderem que não é de se aplicar isso, eu entendo que, em princípio, há interesse na mera declaração, de sorte que o julgamento poderia existir, porque a ação declaratória no direito brasileiro, em tese, ela dispensa alguma cominação legal, é só uma declaração. Então, é como voto, senhor presidente. O artigo 10 é muito forte. O presidente não vota, mas a doutora Berenice... Eu acompanho o relator. Pelo prosseguimento do julgamento. Sim. O doutor Vladimir já pronunciou, e o doutor Smith. Senhor presidente, eu estava, inclusive, consultando aqui uma doutrina que nós já temos visto sobre isso e até a assessoria me alertou. Uma dúvida que eu fico é o seguinte: aparentemente você poderia ter como ausência do interesse de agir, no caso, pelo fato dos os candidatos a prefeito e vice-prefeito não terem sido eleitos. Mas a dúvida que me fica é se não remanesce ainda um interesse de agir, até mesmo em relação a eles, no sentido da permanência da possibilidade da inelegibilidade. Eles não poderiam ter os seus diplomas cassados, mas poderiam ter a declaração de inelegibilidade por violação ao 30A. Isso eu estou me baseando até basicamente numa doutrina. Mas, de certa forma, é plausível isso, essa observação. Não há a possibilidade de cassação dos seus diplomas, até porque não foram eleitos. Entretanto, remanesceria em tese, é uma linha de pensamento, a possibilidade da declaração de inelegibilidade a atingi-los, o que justificaria o prosseguimento da presente demanda. Eu trago essa questão para reflexão. Doutor Luiz Gustavo, se me permite, até em convergência a Vossa Excelência, há um preceito novo no CPC, que é o parágrafo 2º do artigo 322. O caput desse artigo fala que o pedido deve ser certo. E o parágrafo 2º, que é esse que eu chamo a atenção, que é novo no CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Analisando isso com o entendimento de que não importa o que a parte invoque de direito, mas e sim os fatos que são trazidos, se vencida e se superada a necessidade de ouvir as partes, aí eu acho, eu adiro ao que o doutor Luiz Gustavo está dizendo, era mais ou menos o que eu havia pensado, mas ele expressou em palavras mais apropriadas, nesse sentido de que poder-se-ia continuar para julgar o mérito. Mas eu repito, doutor Luiz Gustavo, minha primeira ponderação seria da aplicação do artigo 10º. Obrigado. O relator mantenha, então, a
discussão de dar continuidade ao... Porque, na verdade, senhor presidente, eu acho que antes de se falar se vai dar vista ou não, o tribunal deveria decidir se aplica ou não a preliminar em si. Ou seja, como o doutor Luiz Gustavo colocou, se o tribunal vai deixar se entender que remanesce o interesse, porque poderia haver ainda a sanção da inelegibilidade, exato, e por isso o interesse... Mas a preliminar a preliminar seria mas rejeitada. Só que essa compreensão a gente só pode ter ao final do julgamento da preliminar. Aí se a gente entender que se aplica, extingue, ou aí a gente já tem uma decisão dizendo que se aplica e ainda assim manda o via parte. Ou seja, o via parte seria apenas uma formalidade do que a gente já decidiu. Não, o acatamento... Não. É apreciar o que eu estou defendendo, na verdade, o que eu estou defendendo é uma tese de que remanesceria o interesse de agir de toda forma, seja, mesmo não tendo sido eleitos, mesmo para aqueles dois candidatos a prefeito e vice, porque sobre eles ainda poderia remanescer uma declaração de inelegibilidade. Eu compreendi o voto de Vossa Excelência. O que eu estou dizendo é que esse voto já resolve a preliminar. Exatamente, eu defendo que é para resolver a preliminar. Só se por acaso o voto de Vossa Excelência fosse no sentido oposto, a gente estava resolvendo contra o interesse do autor. E aí não teria ouvido o autor. Ou seja, a gente está partindo de um pressuposto de que, como nós vamos resolver a favor do interesse do autor, a gente não precisa ouvir o autor. E isso daí, na verdade, a gente está dando um drible no artigo 10. Né? Na verdade, eu estou indo pelo que em relação ao artigo 10... Não foi objeto do pedido recursal, não foi a manifestação, a preliminar está sendo suscitada nesse momento. Sim, mas é claro, porque é possível que seja. É verdade, é possível. Claro, é possível, concordo. O que eu estou dizendo é que quando a gente debate o conteúdo da preliminar, antes de debater a necessidade de ouvir ou não com fundamento no artigo 10, a gente está deixando de aplicar o artigo 10, porque a gente já está debatendo a preliminar. E, senhores, embora o pedido não vote, mas o artigo 10 é forte, e a preliminar, salvo engano, foi levantada, ela não resolveria de logo a questão. Seria no sentido de, em acatando a preliminar, suspender o julgamento, apenas ouvir as partes, para depois decidirmos. Né? Mas não seria já tomar qualquer decisão agora já. Não é isso? É que o argumento de doutor Luiz Gustavo, eu devolvo para ele uma pergunta. No dispositivo, a previsão de inelegibilidade ou só de cassação do diploma? E se houver de cassação, doutor Luiz Gustavo? Não, mas seria a inelegibilidade da lei complementar 135. Só que a inelegibilidade da lei complementar 64... 135. Não, 135 é que emendou, né? A inelegibilidade da lei complementar 64, ela não é declarada no ato de julgamento desse tipo de ação. Ela só é declarada no ato do julgamento de registro de candidatura. Exatamente, que o artigo 1º só tem aplicação em registro de candidatura. O 30A só prevê a cassação, não prevê a mesma situação da inelegibilidade. AIME, do parágrafo 10, se não me engano, 14 da Constituição Federal. A AIME, o candidato que tiver julgado contra si procedente uma AIME, ele vai ficar inelegível. No entanto, se ele não tiver sido eleito, a AIME não poderá ser processada contra ele. Por quê? Porque a AIME visa atacar o mandato eletivo, o diploma. Se ele não tem diploma, não tem mandato, não será atacado. É a mesma situação do parágrafo 2º do artigo 30A. O presidente volta a dizer. Senhor presidente, eu acho que existe uma questão fundamental. Eu concordo com o doutor Vladimir. A gente precisa dizer se aplica o artigo 10 e por que não aplica. Veja, eu não tenho nenhuma simpatia com esse artigo, nenhuma. Eu acho que ele é absolutamente contraproducente. Mas eu acho que ele é absolutamente claro no caso concreto. Vossa Excelência, que é muito religioso, Vossa Excelência sabe daquela passagem bíblica onde Deus indagou a Caim, logo depois dele matar Abel. Caim, onde está seu irmão? Se Deus era onisciente, ele já sabia que Abel estava morto. Ainda assim, Deus deu a oportunidade a Caim de dar a versão dele dos fatos. Eu acho que a gente não pode deixar de considerar isso. Né? Senhor presidente, pela ordem. Só um minutinho. Embora o presidente não vote, e sem nenhuma pretensão de influir na decisão dos senhores, mas é uma pergunta que eu lanço. Não, mas eu tenho uma será solução. que não seria prudente nós voltar ao processo e ouvir as partes, mas ouvir o relator? Exatamente. Meu desejo, acho que assodadamente, por causa das minhas férias, eu querendo concluir o meu trabalho, mas eu vejo que está sendo muito mais contraproducente a minha decisão. Então, eu peço a venha à corte, se for
porque já que iniciou-se o julgamento, para retirar de mesa, suspender o julgamento, porque eu já conheci, e converter em diligência para... Né? Então, após a manifestação das partes, o MP se pronuncia. Se o senhor preferir que seja oralmente, pode ser também. Agora apenas... Não, a gente já faz 5 dias para falar para as partes e em seguida o Ministério Público. O Ministério Público concorda que se cumpra o artigo 10 do CPC e há precedentes realmente, então já inserindo aqui no mérito, há precedente do próprio TSE, um recurso ordinário 1540, que fala que é possível. Só que o 1540, inclusive na decisão... De Belém. 1540 é de eleição proporcional. E na decisão que eu vi, ele faz justamente isso. O 1540, o precedente do 1540 se aplica em eleições proporcionais. Em eleição majoritária não se aplica. Tem um caso do Tocantins também, do Tribunal Regional. Então um caso interessante para ser pesquisado. Né? Bom, então resolvemos, né? Por enquanto, né? Muito bom. Eu louvo a decisão do relator, de muita prudência, não é? Principalmente em função de vários debates. É uma matéria que suscita realmente uma análise, então eu louvo a decisão do relator. Temos algum outro processo de sustentação oral? Não, né? Só esse, se não me engano. Então nós temos embargo de declaração no recurso eleitoral 304/31. Pois não. Pela ordem. Pois não. O recurso eleitoral 321/14, eu fiz a inscrição para sustentação oral, prestação de contas. 321. Está aqui, desculpe, está aqui. 321/14, que eu chamo agora, de Rafael Fernandes, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. Prestação de contas. Recorrente Francisco Bruno Ferreira da Costa, com o pedido de satisfação oral do desembargador Ibanez Monteiro. Pois não, senhor. Ok. Então, recurso eleitoral proposto por Francisco Bruno Ferreira da Costa, candidato ao cargo de prefeito de Rafael Fernandes, em face da decisão do juiz da 65ª Zona, que desaprovou sua prestação de contas da campanha referente às eleições de 2016. Alegou que a quantia de R$ 38.881,86, glosada pelo magistrado sentenciante por considerada receita de origem não identificada, decorreu de honorários por ele recebidos no exercício da advocacia, o que estaria comprovado por documentos acostados à sua resignação. Outro sim destacou que somente não fizera tal juntada em primeiro grau para preservar o sigilo profissional, juntou documentos. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso e é o relatório, senhor presidente. Entre o relatório, aprovado. Senhor presidente, senhores desembargadores, excelentíssima senhora doutora Cibele, do Ministério Público Eleitoral, como bem resumidamente relatado, a questão é bem fácil de se desvencilhar. O recorrente advogado se elegeu no cargo de prefeito da cidade de Rafael Fernandes e teve as contas desaprovadas justamente porque declarou a existência de recursos próprios e o juiz, ao julgar a prestação de contas, entendeu que os recursos que ele tinha declarado como próprios não tinham origem, que ele precisaria declarar a origem lícita desses recursos. Então, no recurso, e valendo-se da possibilidade e permissibilidade legal de juntar documentos no recurso, o recorrente comprovou, juntando seus extratos e declarações processuais, como tinha auferido os rendimentos. Então, as folhas 230 dos autos, ele elenca R$10.000 pago em espécie no dia 3 de agosto de 2016, fruto do serviço de partilha extrajudicial de bens deixados por José Nilson Damião e pago por seu filho Jório César Chaves Damião, conforme declaração e cópia do termo de partilha e anexo. Aí a gente vai examinar o termo de partilha, está com data, com firma reconhecida e, se não me engano, o reconhecimento da firma contemporâneo à época da assinatura da partilha. R$1.000 pago em espécie pelo cliente Francisco da Silva Neto, em 17 de agosto de 2016, fruto de defesa na ação de alimento nos autos do processo número 0100 486-95-2015, conforme declaração e extrato do processo em anexo.
R$ 2.890 pago em espécie pelo cliente José Eudes Ferreira da Costa em 1º de setembro de 2016, fruto do serviço de ajuizamento de ação trabalhista número 720091-2014, conforme declaração e alvará em anexo. R$ 3.000 pago em depósito de conta corrente, extrato em anexo pela cliente Márcia de Oliveira Ferreira em 9 de setembro de 2016, referente à elaboração de diversos contratos. R$ 5.000 pago em depósito em conta corrente, extrato em anexo pelo cliente Antônio Pereira Vasconcelos em 21 de setembro de 2016, referente a consultas e assistências jurídicas em assuntos relacionados à sua filha falecida, de caráter reservado. R$ 4.000 pago em depósito em conta corrente, em 2 depósitos com data de 6 de outubro de 2016, extrato em anexo, pelo cliente AR Construções, referente à defesa de 2 causas trabalhistas, número 00008985-2016 e 2490-2016, ambas na Justiça do Trabalho, conforme declaração e extratos em anexo. E R$ 24.200 referente à venda do seu próprio carro, um veículo Fox, a Antônio Pereira, o qual foi pago em depósito em conta corrente nas datas de 6, 13 e 19 de outubro de 2016, conforme extrato e recibo com firma reconhecida em anexo. Parece, Igreja Culta, que o advogado comprovou os rendimentos auferidos de forma lícita, fruto do seu trabalho, fruto de defesas, contratos, ajuizamento de ações, partilha amigável, enfim. A regra jurídica da identificação da fonte me parece estar bem documentada e o advogado conseguiu comprovar os recursos próprios provenientes do seu trabalho lícito do exercício da advocacia no decorrer da campanha. Então, com essas considerações, sendo a matéria especificamente de prova, matéria tipicamente de prova, tendo havido a comprovação, pede o provimento do recurso para a aprovação das contas de campanha do recorrente. Relator. Verso feito acerca das contas de campanha do candidato pertinentes às eleições de 16, devendo ser examinadas à luz das formalidades contábeis e financeiras esculpidas na Lei das Eleições, Resolução 23463. Na espécie, o recorrente alega que a importância de R$ 38.861,86, considerada pelo magistrado sentenciante como receita de origem não identificada, decorreu de honorários por ele recebidos no exercício da advocacia e que não foram juntados documentos comprobatórios em primeiro grau em decorrência do sigilo profissional. Ocorre que existe óbice intransponível ao conhecimento de tais documentos nessa fase recursal, conforme entendimento já sedimentado no âmbito desta Corte Potiguar. E eu passo a transcrever as decisões já proferidas, a primeira delas citadas aqui, de relatoria do Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves, de 10 de novembro de 2017. Noutra senda, há de ser destacado que o sigilo profissional não pode ser alegado como impeditivo para a apresentação de esclarecimentos referentes à origem da importância por ele anunciada, doada por ele próprio à sua campanha eleitoral. E aí destaco o que a sentença considerou e prossigo. Com efeito, uma vez intimado para justificar a origem da importância por ele doada para a sua campanha eleitoral, tendo em vista que sua declaração de bens e valores não justificava o respectivo laço financeiro, não é franqueado ao candidato se furtar a tais esclarecimentos, conforme já decidido por este regional, que também transcrevo a decisão de minha relatoria, e também da doutora Berenice Capuchu. Em continuidade, eu digo, outro sim, cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em apreço, porquanto o valor envolvido na irregularidade supera 86% dos recursos movimentados na campanha do recorrente. Assim, considerável a lacuna nas receitas declaradas, sem documentos e ou justificativas que a esclareçam, configurou-se indiscutível óbice ao efetivo controle da movimentação contábil, comprometendo sua transparência e rigidez. E, ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria, voto por desprover o recurso. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Todos com o relator, unanimidade no termo do voto do relator. Embargo de declaração no recurso eleitoral 304-31 da relatoria do juiz Francisco Glauber, onde é embargante Maria Alda Romão Soares e também Elisa Assis de Oliveira Borges,
E embargado de coligação campestre continua para o povo e também embargado do Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra, senhor ministro. Obrigado, senhor presidente. Maria Alda Romão Soares e Elisa Assis de Oliveira, embargado de declaração em face do acordo proferido por esses colegiados, em 10 de abril próximo passado. O voto está disponibilizado, eu peço licença à Corte para não ler, ele está no item 1 do voto que está já no sistema. Em suas razões, aduzem que, com fundamento no artigo 1026, parágrafo 1º do CPC, seria o caso da concessão de efeitos suspensivos aos embargos para assegurar o efetivo exercício dos casos que ocupam até a publicação do acordo relativo aos presentes aclaratórios, que, no mérito, para fins de questionamento, existem omissões que merecem serem afastadas no que se refere à parcialidade do testemunho de José Galdino de Lima, apontada em sede de alegações finais e contrarrazões, e incidência no caso do artigo 368-A do Código Eleitoral, que veda prova testemunhal singular quando exclusiva, pugnam pela concessão de efeito suspensivo pelo provimento dos recursos com efeito infringente para manter a sentença de procedência pelos próprios fundamentos. É um relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Votando, excelência. Senhor presidente, os requisitos para a concessão de efeito suspensivo em embargo declaratório estão previstos no parágrafo 1º do artigo 1026 e, basicamente, são a demonstração da probabilidade do provimento do recurso e a relevância da fundamentação associada ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Passo, pois, a enfrentar, no caso concreto, esse pedido formulado. Em que pese as alegações apresentadas, não se vislumbra a presença dos requisitos, posto que não é evidenciada a probabilidade do provimento do recurso, nem tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação. De fato, os argumentos trazidos pela embargada quanto à suposta omissão do acordo embargado não são aptos a ensejar o provimento dos embargos, como se discorrerá da análise de mérito. Do mesmo modo, a execução imediata da decisão, após a publicação do acordo no DJE, conforme determinado no voto condutor deste relator, não implica em grave dano à segurança jurídica e prejuízo irreparável à comunidade local, como sustentado pelas embargantes. Pelo contrário, o afastamento de agente público que sagrou-se vitorioso no pleito de forma ilegítima, por meio de expedientes espúrios, como a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico, é medida imperativa para garantir a ordem democrática e a segurança jurídica das instituições locais. De fato, justamente para se evitar a indesejável alternância na administração municipal, a razoabilidade recomenda a não concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, como forma de minimizar os prejuízos causados à população de São José do Campestre. Ainda que assim não fosse, a apresentação dos embargos em mesa para julgamento na sessão de hoje, primeira sessão subsequente à sua interposição, nos termos do artigo 1º, do artigo 1024, parágrafo 1º do CPC, torna desnecessária e prejudicada a apreciação da suspensividade requerida. Nessa perspectiva, sem a presença dos requisitos necessários, há de ser indeferida a suspensividade pleiteada nos embargos. Ingressando, senhor presidente, no mérito, peço a atenção dos colegas, do artigo 18 em diante, as supostas omissões apontadas não são capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo tribunal quando o julgamento do recurso eleitoral cabível. De fato, a parcialidade suposta da testemunha José Galdino de Lima, tida por omitido no acordo embargado, não restou acolhida pelo magistrado de primeiro grau, que ouviu o referido eleitor como testemunha e não como declarante. As embargantes aduzem que a referida testemunha, durante seu depoimento, contou uma versão absolutamente contraditória e inescrupulosa que não condiz com a realidade apta a ser valorada juridicamente. Referida alegação, todavia, revela um mero inconformismo com a condução do julgamento pelo tribunal, possuindo o único intento de rediscutir o quanto já debatido por ocasião da apreciação dos recursos eleitorais interpostos pelos embargados, o que não é possível na via estreita dos embargos. Em relação à suposta omissão quanto à incidência do artigo 266 do Código Eleitoral, igualmente não merece acolhida. Ressalto por oportuno que o referido dispositivo não se aplica à situação concreta deste processo em que existente arcabouço probatório seguro e inconteste acerca dos ilícitos imputados às embargantes na inicial. De fato, a decisão do tribunal não se baseou exclusivamente em prova testemunhal singular, mas nos diversos testemunhos colhidos em audiência e na prova documental trazida com a inicial, como se observa do seguinte trecho do voto condutor. Eu peço a vênia da Corte para não ler, eu vou só destacar que houve degravação de mídia acostada com a inicial, onde a própria embargante reconheceu que havia pago o enterro lá da pessoa, e também nos testemunhos de José Galdino, Júlio César e Josias Medeiros de Souza, ou seja, houve toda uma avaliação muito longe de se cingir a mera enquadramento no artigo 266 do Código Eleitoral,
Artigo esse que tem sua natureza profundamente feudal, porque fala ainda da questão do testes unus, testes nulos. Não configuradas, portanto, as alegadas omissões, verificando-se o mero inconformismo dos embargantes, que aqui querem trazer o caráter nitidamente infringente. Desde reconhecer o caráter protelatório, porque foi indicado o propósito de pré-questionamento das matérias para fins de futura apreciação pelo TSE, aplicando-se o caso enunciado da súmula 98 do STJ, de sorte que, em conclusão, voto pelo desprovimento dos embargos e determina a comunicação incontinente, a relatoria do MS, aí especificada em trâmite no Superior Tribunal Eleitoral, que respeita a esse processo. É o voto, senhor presidente. Sem divergência? Com o relator, senhor. A unanimidade, no sentido do voto do relator. Agora, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, prestação de contas 18785, onde é requerente Partido Republicano Progressista. Em mesa, presidente. Pois não. O recurso é interposto por Mônica Maria de Medeiros Silva, candidata ao cargo de vereadora no município de Cruzeta. A decisão do juiz da 22ª Zona desaprovou sua prestação de contas referente às eleições de 16. A recorrente alega que o limite de gasto previsto no parágrafo único do artigo 26 refere-se a 20% do teto de gastos fixados pelo TSE para a campanha eleitoral do município de Cruzeta. A recorrente, o nome da recorrente é como, excelência? Aqui está Mônica Maria de Medeiros Silva. Esse é o 116/12. Esse é. O outro? Eu chamei o prestação de conta 18785. Né? Desculpa então, presidente. 18785. Que é requerente Partido Republicano Progressista. Perfeito. Desculpa. Foi não, então, o partido é o recorrente. Alega ele que, por 2 vezes, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidários manifestou-se nos autos. Primeiro, por meio de documento, esclareceu que o Partido Republicano Progressista estava omisso em 18 de setembro de 16, quanto ao cumprimento da obrigação prevista no parágrafo 4º do artigo 43 da Resolução TSE 23.463/15. Segundo, por meio de informação técnica, solicitou a notificação do partido para se manifestar no prazo de 72 horas, nos termos da resolução citada, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. O partido foi devidamente notificado para sanar a falha, conforme consta do mandado de notificação, no qual o presidente da referida agremiação, Tomás José Medeiros de Sena, apôs sua assinatura. Contudo, a seção de processamento de feito certificou que o partido permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação em relação ao mandado. A Procuradoria Regional, por 2 vezes, se manifestou nos autos. Na primeira oportunidade, requeriu a intimação do partido para regularizar sua representação processual e, caso suprida a omissão, a notificação do advogado para apresentar as contas de campanha e o encaminhamento dos autos à unidade técnica para cumprir o disposto no inciso 3º do artigo 45. Pelo despacho de folhas 27, foi determinada a realização das diligências assinaladas, embora novamente intimado, o partido quedou-se em silêncio. E, segundo informações do setor, não foi localizada a movimentação bancária em nome do Diretório Estadual, nem repasse do fundo partidário, bem como ausente qualquer detectação de recursos de fonte vedada ou não identificada. Em última manifestação, por meio do parecer, a Procuradoria opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, aplicando-se-lhe a penalidade de suspensão de novas cotas do fundo partidário. Assim é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado, excelência. Não há discussão, porque sequer houve manifestação do partido. Senhor presidente, eu estou votando em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional por julgar não prestadas as contas do Diretório Estadual do Partido Republicano Progressista, referente às eleições de outubro de 16, determinando, por conseguinte, a imediata perda do direito ao recebimento de novas cotas do fundo partidário, enquanto perdurar a inadimplência, consoante dispõe o artigo 73, segundo da Resolução TSE 23.463 de 2015. Sem divergência, todos ao relator, unanimidade, então, ainda da relatoria do desembargador Ibanez, agora o recurso eleitoral entre 116/12 de Cruzeta, 22º eleitoral, Acari. Prestação de conta da recorrente Mônica Maria de Medeiros Silva. Como eu iniciei o relatório, refere-se a 20% do teto gasto fixado pelo TSE para a campanha eleitoral do município de Cruzeta, e não sobre o valor gasto pela candidata na campanha eleitoral. Acrescenta que é uma mera irregularidade formal, requerendo, ao final, a aprovação de suas contas, com ou sem ressalvas.
A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso e assim o relatório passa ao voto. Então, como destacado, eu estou resumindo, senhor presidente, para dizer que em sua campanha eleitoral a recorrente teve o total de gastos no valor de R$ 3.785 e foi registrada no item cessão e locação de veículos a importância de R$ 2.000, valor que ultrapassa o limite de 20% previsto no inciso 2º do artigo 38 da resolução TSE 23463. Não merece acolhimento a tese da recorrente, pois a resolução, em referência quando disciplinou o parágrafo inciso 2º do artigo 26 da Lei 9.504, já dispôs que o limite previsto para a locação de veículos é do total de gastos contratados. A quantia extrapolada, portanto, irregular, foi de R$ 1.243, o que representa o percentual de 32,84% do montante total de gastos declarados. Assim, entendo incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cito jurisprudência a respeito e concluo. A moldura fática, a delineada, compromete a regularidade, a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas, não merecendo guarida a pretensão recursal. Diante do exposto, consoante o parecer, voto por desprover o recurso. Com o relator. Agora ainda a 1887 de Natal, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, onde é interessado o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e Laurence Manuel Oliveira Lima, na qualidade de presidente. Posso ter a palavra. Este processo se refere à prestação de contas do partido e, portanto, à movimentação financeira do ano de 2013. Prestação de contas apresentada pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em 3 de maio de 2016, relativa à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2013, em atendimento à Lei 9.096 de 95 e resolução do TSE. A sessão de contas eleitorais e partidárias da Secretaria deste Tribunal, em parecer preliminar, sugeriu abaixo dos autos em diligência, consoante previsto na resolução, para saneamento das impropriedades encontradas no relatório. A sugestão foi acolhida e determinada por despacho. Devidamente notificado, o partido não se manifestou, conforme certidão. Ato contínuo, os atos foram novamente encaminhados à Secretaria à sessão, que, à época, em seu parecer conclusivo de exame, manifestou-se pela desaprovação das contas, sob o fundamento de que as inúmeras irregularidades apontadas seriam traduzidas em prejuízo à confiabilidade e à consistência das contas como um todo. A Procuradoria novamente requereu nova intimação do partido com a finalidade de uma possível manifestação acerca das irregularidades apontadas pela unidade técnica. Entretanto, ainda que novamente intimado o partido, este novamente quedou-se inerte. E aí o parecer, após a vista, pela desaprovação das contas apontadas, apontando as seguintes falhas. Eu enumero as falhas detectadas no parecer técnico e da Procuradoria, que são várias, e isso consta apenas do relatório, e ao final, em consideração aos documentos, a Procuradoria opinou pela desaprovação das contas, assim que eu relato o processo e passo ao voto, senhor presidente. Eu faço as considerações, transcrevo a legislação aplicável ao caso e registro que, em análise ao processo de contas, o partido deixou de apresentar diversas peças indispensáveis para a análise contábil, notadamente extratos bancários, livro diário e razão contábil, conciliação bancária, relação de contas bancárias abertas. Com relação às irregularidades destacadas, a resolução do TSE 21.841 de 2004 dispõe: transcrevo a norma específica e prossigo. O fato é que, mesmo após diversas intimações feitas ao partido, com o fim de sanar as irregularidades apontadas, este quedou-se inerte, não se manifestando, e com isso restou configurada sua omissão diante das irregularidades insanáveis e graves. Cito jurisprudência a respeito, senhor presidente, aponto o valor de repasse feito ao partido, ao diretório, e ao final, eu vou passar direto, porque não há outra controvérsia, outra questão a ser analisada,
Eu, em consonância com o parecer técnico e o da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por desaprovar a prestação de contas apresentada pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, alusiva ao exercício financeiro de 2013, com a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 6 meses. Sem divergência? Sem divergência. Todos com o relator? Com o relator. Da relatoria da juíza Berenice Capuchu, o recurso eleitoral 33588, prestação de contas de Apudi, 35ª Zona Eleitoral, onde é recorrente Francisco Duda de Oliveira Júnior. Vossa Excelência, tem a palavra. Certo. Então, o órgão técnico detectou, por meio da análise dos extratos bancários da conta de campanha do recorrente, a existência de um depósito de R$ 3.300. Houve o depósito e houve o saque dessa importância. Ele foi intimado para prestar esclarecimentos e não fez em tempo hábil. Daí o recurso para modificar a sentença que desaprovou a prestação de contas dele. E nessa esteira eu estou conduzindo o meu voto em consonância com o parecer da representante do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou. Todos anuem, sem divergência. A unanimidade do centro do voto da relatora. Ainda da relatoria da doutora Berenice, é o recurso eleitoral 127/94 de Ceará Mirim, 6ª Zona Eleitoral, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea antecipada, pedido de aplicação de multa, recorrente do Ministério Público, recorrido Marconi Antônio Praxedes Barreto. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, Pois não. eu tenho suspeição nesse processo. Suspeição de Vossa Excelência. Suspeição do doutor Vladimir Capistrano. Sei. Pois não, Zé. Então, Marconi Antônio Praxedes, o recurso foi interposto pelo Ministério Público, onde diz que ele teria realizado campanha eleitoral antecipada mediante a realização das condutas de divulgação via rádio e de sua pré-candidatura ao cargo de prefeito municipal de Ceará Mirim nas eleições de 2016 e da utilização de encontros com bandas de música em meio aberto com o objetivo, ainda que de forma dissimulada, de propagação de sua candidatura, afrontando o artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 97, bem como o artigo 12 da Resolução do TSE 23457, de 2015. Nos autos, não há essa comprovação de que esse candidato tenha, por meio de entrevista em programa de rádio local, no dia 19 de junho de 2016, e na autopromoção em reuniões públicas realizadas por ele no dia 19 e 20 de junho do mesmo ano, com utilização de bandas, como já foi dito, em meio aberto, em local aberto, como forma dissimulada de propaganda eleitoral antecipada e conquista de votos. Em nenhum momento há comprovação de que ele pediu votos para si, apenas apresentou a candidatura dele como pré-candidato. E eu estou conduzindo o meu voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sem divergência? Todos com a relatora? Com a relatora. Não há mais processo mesmo Senhor para presidente, julgamento? Pois não. Antes que Vossa Excelência encerre a sessão, eu quero fazer um registro e propor um voto de pesar, que na verdade deveria ter feito ontem, pelo falecimento do Dr. Hélio Santiago. O Dr. Hélio Santiago faleceu no domingo. Foi. E o sepultamento foi no domingo. Ele que era o advogado com inscrição mais antiga na OAB do Rio Grande do Norte, atualmente em atividade. O número de inscrição na OAB dele era o número 74. Hélio Santiago, né? Dr. Hélio Santiago. Ele faleceu. Tem o Hélio Santiago e tem um outro Hélio que é... O outro era o Dr. Hélio Vasconcelos, que já faleceu há mais tempo. Já faleceu, né? Ele era o professor de Direito Penal, não era o outro? Todos anuem. A unanimidade do Ministério Público se associa, então. Registrar em ata. A sessão está encerrada. O número do meu pai era 24.